A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo derrame-se abundantemente sobre a sua vida, sua família, todas as áreas. Enquanto meditamos na palavra do Senhor, que a unção possa ser multiplicada através do conhecimento relacional com o Senhor. Queria trazer junto com você uma breve meditação na palavra do Senhor, chamado Experimentando os Efeitos da Graça. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 9, versículo 3, que quando as jumentas do pai de Saul desapareceram, ele foi até o profeta para perguntar aonde estavam essas jumentas. Então ele foi e chegou lá e perguntou a respeito das jumentas. E o profeta disse: olha, as jumentas já foram achadas. Na verdade, Deus permitiu isto para fazer algo maior. Você veio até aqui para procurar as jumentas perdidas de seu pai. Mas na verdade, Deus havia me dito que você viria aqui. Você sabe, Deus pediu para te ungir como rei de Israel. Ele veio apenas com uma necessidade temporal. Ele veio até Samuel apenas para uma necessidade econômica do seu pai. Mas Deus tinha muito mais do que ele imaginava. A Bíblia diz que Deus sempre dá mais do que pedimos ou pensamos. Ele sempre fará mais. Deus é generoso. Ele não tem um conta-gotas mais. Ele tem uma cachoeira que desce do trono, com bênçãos sacudida, recalcada, transbordante. Muitas vezes a pessoa vem até a igreja e apenas por um desemprego, um problema de saúde, mas o que ela não sabe é que Deus quer torná-lo rei e sacerdote, herdeiro de um reino eterno, filho, canal da sua glória, da sua revelação. Quando nós partimos de um relacionamento superficial para um relacionamento intenso, diário, pela graça, nós podemos experimentar os efeitos da graça. Isso pode parecer tão simples, e na verdade é, pois as coisas de Deus não são complicadas. Elas são reveladas aos humildes, diz Mateus 11, 25. Você quer experimentar os efeitos da graça? O Salmo 1 diz que se nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite, tudo o que nós fizermos prosperará. Meditar dia a dia na palavra parece algo tão simples, mas na verdade é uma grande batalha espiritual. Renovar a nossa mente dia a dia pela palavra, sair da frequência de Adão, das trevas, da ignorância, da preguiça, do mundanismo, da carnalidade, para a esfera da sabedoria e revelação, através do conhecimento relacional, onde você medita na palavra, você ora, você congrega junto com os irmãos, e isto abre para a operação da graça. Isto dá oportunidade para Deus se revelar e para sarar a nossa fé, vitaminar a nossa fé e esclarecer a nossa fé. A pessoa medita dia a dia na palavra do Senhor com a intenção de conhecê-lo, adorá-lo e revelá-lo cada dia mais para a glória dele. Ou seja, um envolvimento para se comprometer com o reino, não apenas para ir na igreja trabalhar ou buscar uma bênção. É tremendo, né, amados? Existe muito mais se nós soubermos pedir e buscar a coisa certa. E a coisa certa é um relacionamento diário com o Senhor. Isso pode parecer tão simples, mas não é. Como eu disse, as coisas de Deus são simples. E Eclesiastes capítulo 7 diz que Deus fez o homem simples, mas ele buscou muitas astúcias. O complicado não vem da parte de Deus, vem da carne que não se disciplina, é inconstante. A Bíblia diz no Salmo 1 que os ímpios são inconstantes, como o vento, como uma palha no vento. Sabe, queridos,
Quando nós nos dispomos realmente, disciplinamos e determinamos dia a dia a meditar nessa palavra e renovar a nossa mente, muitas vezes o inimigo tentará de tudo para nos impedir de fazer isso, através da carne, da preguiça, distrações, demais ambições. É o que diz lá em Marcos 4, que a semente não germina por causa das demais ambições. Quantas vezes a pessoa começa com simplicidade essa renovação da mente, mas logo depois vem as demais ambições, as distrações, a preguiça, e a pessoa acaba desistindo, interrompendo o processo. Para de regar a semente da fé. Quando a pessoa começa a buscá-lo com a intenção de conhecê-lo, adorá-lo e revelá-lo cada dia mais para a glória dele, você verá que ele terá espaço e oportunidade para ir se revelando cada dia mais. Ele vai fazer algo extraordinário. O amor de Deus, ele não está baseado no meu desempenho atual, mas o nosso desempenho atual está baseado no quanto já percebemos o amor de Deus por nós em Cristo. Sabe, pessoas que ainda não sabem que já são aceitas e amadas por Deus em Cristo. Diz Efésios 1:6 que nós somos agradáveis, aceitos no amado. Pessoas que ainda não sabem que são aceitas e agradáveis a Deus no amado, elas estão debaixo de culpa. Elas olham para o seu desempenho atual e dizem: eu não mereço a bênção, eu vou trabalhar para Deus na igreja, eu vou fazer algum sacrifício. Elas estão debaixo de culpa, cansadas. Elas estão buscando, através do esforço carnal, tudo o que elas fazem para tentar agradar a Deus. Porque elas não receberam ainda a revelação, a renovação da mente, que elas já agradam a Deus, já são aceitas e que todas as bênçãos são delas gratuitamente em Cristo. Por isso a religião se alimenta do pecado do povo. A religião se alimenta desse sistema de sacrifícios e holocaustos para tentar ser aceito por Deus, baseado em obras de desempenho. Mas quando nós entendemos o método de Deus, que não foi Adão que foi atrás de Deus, Deus foi atrás de Adão e lhe fez promessas, mesmo Adão tendo caído, né? O que vemos é que o amor de Deus, quando ele é percebido, ele começa a sarar a nossa fé. Isso requer tempo, dedicação. Ter um coração conquistado por Deus, ter um coração restaurado por Deus leva tempo, e a maior aquisição que você pode alcançar é um coração sábio. Quando você compreende que isso requer toda a sua força, tanto que Paulo diz que esticava todos os seus músculos no máximo para prosseguir para a frente, porque é uma batalha para nos manter girando em círculos na carne, na preocupação, nas distrações, nos pensamentos, nas conversas fúteis, no tempo desperdiçado à toa. Quantas pessoas que não têm tempo para o Senhor? Não tem tempo para se alimentar espiritualmente, porque a sua vida é muito corrida. O que elas não entendem é que o inimigo está amarrando para não renovar a sua mente, porque ele tem medo que quando você tiver a sua mente renovada, você vai mandar nele, você vai ter autoridade espiritual, você vai ter frutificação espiritual. Então ele nos mantém ocupados. O Senhor não nos chama para estar ocupados, mas para sermos frutíferos. Não quer dizer que nós sejamos preguiçosos e inativos. Eu disse super ocupado, a ponto de não ter o tempo para parar e se reabastecer na fé. Como um celular que nunca para ser recarregado. Uma hora ele vai desligar, não é assim? Como um carro que não abastece e vai parar no meio da BR, envergonhado, e as buzinas dizendo que está parado. Por quê? Porque ele não parou, não tinha tempo para parar no posto para reabastecer. Assim, o cristão que não tem comunhão diária com o Senhor, ele vai ficando estressado, mal-humorado, preocupado. Os pensamentos vão mudando, os sentimentos vão mudando e piorando. Sabe, a pessoa que não tem tempo para Deus, ela está fazendo um grande mal para a sua vida. Porque a nossa alma, o nosso espírito, ele não se alimenta de comida como bife, batatinha. Ele se alimenta da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor. Nada substitui isso, nada absolutamente. A Bíblia diz, olha, em 1 Pedro 1,23, também 2, 3, lá, capítulo 2, versículo 2, 3, que nós devemos desejar afetuosamente a palavra do Senhor, né? A semente não corruptível, incorruptível,
porque ela é que produz o crescimento. É isso que nós devemos desejar e gemer como uma criança geme pelo leite. A Bíblia diz, amados, em Provérbios, que o homem que deixa de ouvir a sua lei, a lei do Senhor, né? Até a oração delas é abominável. Por quê? Porque ela só começa a orar o problema, ela já não ora mais por fé. Isso está em Provérbios 28, versículo 9. Provérbios 28, 5 diz que aqueles que buscam o Senhor entenderão tudo. É só parar de meditar na palavra do Senhor que a pessoa fica preocupada, ora o problema, ora pensando no problema. Quer dizer, essa oração ela é abominável, porque ela não é uma oração da fé, não é uma oração olhando para a promessa, não é uma oração olhando e vendo a grandeza de Deus. É uma oração apenas vendo o problema, se escondendo, se lamentando, se queixando, sem nenhuma fé. E sem fé não podemos agradar a Deus, não é? É só a pessoa se afastar da palavra do Senhor que o humor dela piora, os pensamentos dela pioram, as tentações começam a ficar cada vez mais fortes, o pecado fica cada vez mais gostoso. É como a porca voltando para a lama, como o cão voltando para o vômito. Quando a pessoa ela perde a disciplina e começa a colocar as coisas de Deus em segundo lugar, terceiro lugar, ela começa a ser amaldiçoada. Porque o mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Quando Deus não é o primeiro, amados, a Bíblia diz que todo aquele que não ama o Senhor, a vinda do Senhor, ele é amaldiçoado. É só desprezar o Senhor, é só colocar o Senhor como comum, é só jogar o Senhor para o lado que a carne começa a tomar conta, sabe? Quantas pessoas começaram bem, começaram buscando o Senhor, tinham no centro da sua vida, do seu dia, a árvore da vida. Assim como Daniel parava 3 vezes por dia, sendo uma pessoa ocupada, mas ele parava 3 vezes por dia para quê? Para alimentar a sua comunhão com o Pai. Isso era prioridade para ele. Sabe, se a tua comunhão com Deus não é prioridade para você, você, me desculpe, é um tolo. É um tolo. Se você não tem tempo para Deus, você está desperdiçando sua vida e vai viver sem fé e vai ser escravo dessa própria escolha tola, escravo de preocupação e cada vez mais se afastando de Deus por escolha própria. O homem que não se disciplina pela graça, a ter uma comunhão consistente, disciplinada pela graça, ele nunca vai conhecer a Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Uma busca morna, uma busca apenas interessada em bênçãos, uma busca religiosa, não trará renovação da mente, não trará a fé salvífica. Aqueles que desprezam a Deus não são salvos, são candidatos à salvação. Porque Deus, ou Ele é o primeiro, ou Ele não é nada em sua vida. Não podemos dizer que vamos dar para Deus o resto, se der tempo. Uma pessoa muito ocupada, a ponto de não ter tempo para o Senhor, ela está correndo o perigo de passar para o lado de lá e Deus dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Sabe, eu acho nobre pessoas que são dedicadas no seu trabalho. Acho nobre pessoas que se dedicam na faculdade, né? Tudo isso é muito bonito, irmãos. Eu acho que isso agrada a Deus, porque Deus nos fez para sermos produtivos, para sermos frutíferos. Agora, a moderação. O que eu estou falando é a moderação. Nem aquele que fica trancado num mosteiro, sem trabalhar, sem produzir, só ali, não é isso que eu estou dizendo. Isso é um extremo, ó. O extremo da pessoa que é rato de igreja, não trabalha, vive comendo nas custas dos outros. A Bíblia diz que aquele que não trabalha não come, né? Tem pessoas que são extremamente preguiçosas e para dar desculpa que estão orando, ficam visitando a casa dos outros, dando profetada e dizendo, Deus mandou ficar só na obra e ficar dando profecia e almoçando aqui, jantando ali, e emprestando desse e pedindo daquele. Quer dizer, esse é um extremo, irmãos. São pessoas que não produzem, não trabalham. Mas tem outro extremo, irmãos. Chama-se workaholic. É aquele que é viciado em trabalhar. Trabalha, nem come, nem almoça. A saúde dele está indo cada vez pior. Se uma pessoa corre o dia inteiro e nem almoça e nem come, essa pessoa é um suicida. Ela não está sendo inspirada por Deus. Não mesmo. Deus não inspira uma pessoa a trabalhar a ponto de não comer.
Isso não é influência do Espírito Santo. O Espírito Santo te dará sabedoria para produzir com unção, mas você se alimentar, sim. E alimentar o seu espírito com a palavra? Ah, sim, com certeza. Parar para alimentar o seu corpo, para repousar, né? Descanso. E também parar para alimentar a sua fé, através da palavra, da oração, da comunhão com os irmãos. Isto é vital, isso é essencial, isso é sobrevivência, isso não é luxo. A pessoa que diz, eu tô correndo todos os dias, eu nunca almoço, todos os dias. Irmãos, isso não é sabedoria. Pode ser uma fase, às vezes a gente passa uma fase, a empresa está se implantando ali por uma semana ou duas ali, você não tem tempo para almoçar, você come um sanduíche, mas você sabe que aquilo é temporário. Por temporário, sabe? Isso é normal. Agora, se uma pessoa faz isso por mês, anos, nunca para comer, nunca para fazer exercício, sabe aquela vida sedentária? Nunca para dormir, nunca para ler a palavra. Todos os dias essa pessoa está sendo influenciada por espíritos imundos. Porque não é de Deus isto. A bênção de Deus não acrescenta dores. Precisamos pedir ao Senhor que nos ensine isto. Na sequência, eu vou trazer um estudo chamado A Multiplicação das Horas, como Deus nos ensina a administrar essas 24 horas de maneira que nós possamos, pela sabedoria de Deus, viver uma vida sábia, balanceada, moderada, nem preguiçosa, ociosa, e nem o hiperativismo, que é o outro extremo. Se o diabo não pega pela ociosidade, pela preguiça, né? Aquela pessoa que é preguiçosa, não quer trabalhar. A outra é a pessoa hiperativa, que nunca tem tempo para a palavra, nunca tem tempo para estar com os irmãos, nunca tem tempo para meditar na palavra, não dorme de noite, não se alimenta, não almoça, não dá uma caminhada, não sabe aquela vida sedentária. Isso não é sabedoria. A pessoa pode ganhar muito dinheiro, mas ela não vai viver muito e não vai ter saúde. Porque tudo nessa terra, irmãos, nós precisamos de moderação. O Senhor nos chama para ser frutíferos, não para estar ocupados o tempo todo, sabe assim, obcecados por ganhar dinheiro. É melhor o pouco com o Senhor do que o muito com o inimigo. Sabe, essa moderação vem de Deus. Eu oro por você e por mim nesta hora. Que Deus nos leve a essa sabedoria para experimentarmos os efeitos da graça. Que a árvore da vida no centro do jardim, meditar nessa palavra de dia e de noite. Mesmo trabalhando, meditando. Mesmo estando ocupado no corpo, mas com o nosso espírito voltado para o Senhor. Você não deve largar o seu emprego. Você não deve parar de trabalhar, mas você deve saber até que ponto é de Deus e até que ponto é um excesso. Pessoas que aceitam empregos para nunca poderem orar, nunca poderem dar uma caminhada, nunca poderem meditar na palavra do Senhor. Isso não vem de Deus. Que Deus nos ajude a sermos dedicados no trabalho, né, com excelência. Que sejamos pessoas que saibam usar bem o corpo, com moderação, de maneira que possamos viver muitos anos e que a nossa comunhão com o Senhor possa ser prioridade sempre. Eu vou orar junto com você agora e sei que Deus vai trabalhar nessa oração, porque a sabedoria vem do alto. Nós buscamos ser em temor humilde. Pai querido, em nome de Jesus, precisamos da Tua sabedoria. Não deixa nós desperdiçarmos a nossa vida de maneira ociosa, preguiçosa, nem no outro extremo do hiperativismo, de maneira tal que possamos ter sabedoria do Senhor para administrarmos o nosso dia a dia, não negligenciando o trabalho, o chefe, não negligenciando a saúde, a caminhada, o exercício, não negligenciando a necessidade de se alimentar com paz, não comer correndo todos os dias, o sono, o repouso, que é tão importante, não negligenciando, meu Deus, o estar com os irmãos, como diz Hebreus 10:25, não deixando de congregar,
sendo disciplinados, determinados semana após semana, pois nada que fazemos com inconstância dá certo. Se fizermos uma faculdade de forma inconstante, não vamos passar. Assim também, Senhor, o Senhor nos chama para estar com os irmãos, para recebermos imposição de mãos, para ministrar e ser ministrados, exercitar o nosso dom, para pararmos, como Daniel, 3 vezes por dia, diante da sua palavra, diante de Ti, meu Deus, em oração. Ajuda-nos a fazer isto, eu te peço. Que isso possa ser com a Tua ajuda, pois sem Ti nós não vamos conseguir, Pai. Só o Senhor é que nos ensina essas coisas, pois uma vida sábia é resultado da Tua administração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.